Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma surpresa para vocês ainda no estilo farmhouse. A peça é decorativa sim, mas é muito funcional. Lá no finalzinho do vídeo tem uma técnica de estamparia em tecido bem rústica. É só um exemplo de como a gente tem a condição de criar infinitamente. E o mais legal, coleções inteiras personalizadas para nossa casa. Lençol, fronha, almofada, paninho de prato. Enfim, deixe aqui o seu comentário contando para mim se você ficou inspirada a criar, o que você achou do vídeo de hoje, o que você faria diferente e mais, o que você tem vontade de que a gente mostre aqui. Se você é inscrito, deixa o seu like e compartilhe o vídeo. Se você não é, se inscreva. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse espaço terapêutico de criar. Vamos ao vídeo? Para o projeto de hoje, nós vamos utilizar um pedaço de madeira ou MDF. Eu utilizei uma plaquinha de MDF que eu tinha em casa já há um tempo. Passei tinta PVA com um rolinho. Devo ter dado aí umas 3 demãos, até que ficasse bem branquinho do jeito que eu queria. Entre uma demão e outra, eu acelerei a secagem com o secador de cabelos. Então, eu escolhi o stencil que eu queria usar, centralizei ele na minha placa de MDF e prendi com uma fita para que ele não escorregasse e evitasse borrar a pintura. Esse stencil dá para a gente fazer uma pintura colorida. E eu comecei com a tinta preta. Molhei a pontinha lá na tampinha e tirei o excesso numa bandejinha de isopor e num paninho. E fui aplicando a tinta aos pouquinhos, dando batidinhas, ora pintando mesmo. Nesse momento aí eu fui dando batidinhas para preencher o espaço de pintura. Defini o que ia pintar com a tinta preta e trabalhei com ela. E assim segui o processo. Quando cheguei no stencil, no momento que eu vi que ia manchar, que o pincel ia esbarrar num espaço vazio que eu não queria pintar de preto, eu tapei com a fita adesiva. E passei para tinta marrom, outra cor. Fiz o mesmo processo. Tirei o excesso na bandejinha de isopor e apliquei pintando a cerquinha. Bem de levinho, mas fui dando pinceladas. Fiz a mesma coisa na cerquinha do outro lado. De vez em quando eu levantava o stencil para dar uma olhadinha se a pintura estava ficando do meu gosto. Depois de tudo pintado, para a pintura não ficar chapada,
eu vim com um pincel com a tinta preta e fui aplicando num cantinho de cada detalhe. Cada buraquinho que tinha de tinta, eu fui dando uma raspadinha com um pincel preto para fazer uma sombrinha. Eu achei que ficou um efeito legal, deu uma profundidade, deu uma vida para essa pintura não ficar tão chapada. No cabelinho do boi, eu vou passar o preto, mas não é para fazer a sombra, não. É porque eu não gostei dele marrom, então eu resolvi apagar. Deixei tudo preto mesmo. O artesanato tem isso de bom. Quando a gente não gosta de alguma coisa que a gente faz, a gente consegue apagar. Gente, isso é muito terapêutico, é muito bom. Pintura finalizada, bora lá ver o resultado disso. Vamos ver se ficou bom. Eu gostei, hein? Agora a melhor parte, enfeitar. Eu peguei uns galinhos dessa samambaia artificial que eu tinha em casa e pensei em colar na lateral, como se fosse uma árvore ali, delimitando a cerquinha. Fui vendo a arrumação que mais me agradava e colei com cola quente. Nessa hora aí, eu também ameacei ali para ver em que lugar ficaria melhor os ganchos que eu queria colocar. Achei que 3 era um bom número, porque na minha cozinha eu tenho sempre 3 panos em uso. É um exagero? Pode ser, hein? Aí eu encontrei por aqui também umas pedrinhas brancas. Sabe essa pedrinha de aquário, pedrinha de colocar em vaso pequenininho para ornamentar? Essa mesmo. Peguei as pedrinhas e coloquei no pé da samambaia que estava fazendo a vez de árvore. Eu gostei, arrematou o galho e deu uma profundidade diferente. Ficou uma plaquinha 3D, porque a placa, o galho de samambaia e as pedras, elas saem da pintura. Eu gostei muito dessa arrumação. Para fixar os ganchos, eu usei parafusos bem curtinhos, para não atravessar do outro lado da placa. Achei desnecessário fazer um pré-furo com a furadeira, então usei o próprio parafuso, dando batidinhas com a chave de fenda nele para fazer o pré-furo. Deu certo. O MDF é bem molinho, então não dificulta muito para a gente fazer esse tipo de furação com a própria chave e o próprio parafuso. E foi assim que eu fiz. Prendi o primeiro ganchinho, o segundo, o terceiro e repeti o mesmo processo para fazer a furação que eu passei o arame para prender a placa na parede. Escolhi um arame preto, bem fininho,
para poder fazer a molinha da ponta do jeito que eu queria. Então eu cortei o arame, peguei as pontinhas e coloquei no buraquinho que eu fiz na placa de MDF. Escolhi o tamanho que eu queria e enrolei no cabo do pincel, fazendo uma molinha. Olha aí como ficou. Lindo, né? E para completar o projeto, eu resolvi fazer uma estamparia nos panos de prato. Já que essa plaquinha vai servir para segurar, organizar os panos de prato que estão em uso na cozinha, nada mais justo que também dar um lugar de destaque aos panos. E foi isso que eu fiz. Peguei um barbante numa plaquinha de plástico que eu tinha jogado em casa e passei a tinta para tecido. Enrolei o barbante de forma bem desconcertada em volta dessa plaquinha e formei um carimbo. Agora é só imprimir na peça de tecido. Olha aí como eu estou fazendo. Escolhi o lugar e fui imprimindo. Agora de outro jeito, para fazer uma estampa diferente. Peguei uma latinha que eu tinha em casa, cortei um pedaço de juta e coloquei em volta da latinha. Carimbei com tinta verde escuro, outro tecido, outro paninho de prato. A intenção dessa impressão é mostrar que essa técnica é muito fácil de fazer e com ela a gente pode criar coleções personalizadas infinitas em lençóis, fronhas, almofadas. Aqui está no paninho de prato, mas a gente pode criar em outros tecidos da casa. É uma coisa personalizada que só a gente vai ter. Isso é muito legal. Deu um toque rústico à peça e personalizado. Muito legal mesmo. Eu adoro esse tipo de coisa. Então, eu vim com a escovinha de dente bem úmida na água e salpiquei com tinta sobre a outra parte do tecido. E olha aí que lindeza que ficou essa peça. Reparem que eu refiz a alça para pendurar. Eu coloquei 3 voltas de arame porque ele era muito fininho e não estava dando muita sustentação. Então, eu enrolei o corpo dele num fio de sisal. E lá na ponta eu fiz um coraçãozinho. Moldei com a mão. É fácil e dá um charme todo à peça. Olha que gracinha que ficou. Olha lá o coração. Eu adorei. Expus ele no meio de outras 2 peças que a gente já fez aqui no canal. Se você não viu o vídeo, busca lá. E não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima.